Vamos lá. Bom, dúvidas até agora? A gente tinha acabado de ver todas as questões ali de tentar construir essa função de Green, né? A gente discutiu bastante a interpretação física e nós mostramos então que existe uma escolha especial, né? Ou seja, se você define aqui aquela função mundo, né, que eu falei para vocês, sigma, como sendo isso aqui, bom dia. Vamos se definir essa sua função sigma como a função mundo, o que nós mostramos basicamente é que se nós tivermos aqui Laplaciano de sigma elevado a lambda, isso aqui vai ser zero se, somente se, lambda for igual a 1 menos n sobre 2. Certo? Claramente, quando n é igual a 2 é um caso especial, porque isso aqui seria zero, e aí é o caso em que a sua única escolha é botar um logaritmo aqui do sigma. Certo? Bom, mas isso só mostra pra gente que isso aqui é verdade. Ok? Ou seja, que esse Laplaciano aqui é zero, mas lembra, isso aqui só pode ser verdade quando o sigma for diferente de zero, certo? Então a gente precisa entender como que essa função se comporta na origem, né? Ou seja, quando o seu x se aproxima do x0. Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente viu até agora? Bom, então como é que a gente faz? A gente precisa, queremos ver se a gente pode, de alguma forma, associar isso aqui a uma delta de Dirac. Né? Ou seja, a gente quer que isso aqui seja proporcional a delta 3 de x menos x0. Certo? Será que a gente consegue? Será que isso aqui dá certo? Porque, veja, quando a gente fez aquela conta da gaussiana, o fato da gaussiana ter o sigma e o sigma ir para zero e ter aquelas potências positivas faz com que a gente consiga fazer uma delta de Dirac, né? Ou seja, selecionar só o valor de f de zero, no caso lá, no exemplo que a gente viu. Mas, em geral, se a divergência for muito mais rápida, então pode dar infinito o tempo todo, pode dar zero o tempo todo. Então a gente precisa checar se isso aqui funciona. Como é que a gente faz isso? A gente vai regularizar. Vamos aqui. Tá? Regularização, pessoal, é um tema que vocês vão ver muito se vocês estudarem teoria de campos. Tá? As teorias de campos, como eu falei para vocês, elas se debruçam fortemente sobre esses conceitos de função de Green. Né? No caso, a função de Green independente do tempo. E essas funções de Green elas vão ter esse tipo de divergência aqui que tem todo o significado físico que a gente discutiu um pouco na aula passada. Mas você pode fazer uma regularização, você pode falar, não, minha teoria de campos vale até um certo cutoff, né? Um certo corte que você coloca. E esse corte vai estar associado a uma escala que vai estar associado a uma energia. Né? Então essa regularização pode ser feita tanto na escala física de distância quanto na energia. Aqui a gente vai fazer um cutoff simples, que é esse cutoff em que a gente pega a nossa função, sigma elevado a lambda, e a gente leva em outra função, que vai ser sigma mais epsilon elevado a lambda. Ok? Naturalmente, com um certo epsilon maior que zero. E essa é a nossa regularização, ou seja, é uma função que, quando sigma for maior que epsilon, ela vai se comportar praticamente como essa aqui se comportava, mas quando se aproxima do mesmo valor de epsilon, basicamente isso aqui vai para uma constante. Okay? Então, a gente vai tentar, digamos, esconder essa escala epsilon ali aí dentro da nossa função de Green, justamente para ela não ter mais a divergência que a função sigma tinha, certo? Bom, a gente pode fazer o que agora? A gente pode fazer o nosso Laplaciano de sigma mais epsilon elevado a lambda, certo? Bom, esse cara aqui vai ser divergente do gradiente desse negócio aqui. O gradiente desse negócio aqui vai ser lambda, sigma mais epsilon elevado a lambda menos 1, né? X menos x0. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Basicamente o que a gente já tinha feito na aula passada. A diferença agora vai ser a seguinte, ó. Quando a gente fizer agora o divergente desse cara aqui, vai ser o gradiente desse escalar esse,
e vai ser o divergente desse, certo? O divergente desse aqui a gente já sabe, vai dar 3. Deixa eu ver se eu fiz para N. Não, fiz para N. Vai dar N, e só que o problema quando eu fizer o gradiente desse cara aqui, vai ter outro lambda aqui, certo? Então, vamos lá, vai ficar 2 lambda, lambda menos 1. Isso é basicamente a conta que a gente fez antes, né? E aí, só tem um detalhe que é importante, que eu vou chamar de atenção de vocês aqui. Esse cara aqui, quando eu fizer o gradiente dele, vai cair o lambda menos 1, que é esse termo aqui, tá certo? E eu vou ter o quê? Eu vou ter o gradiente desse aqui, vai dar outro termo de x menos x0 escalar com esse termo aqui, certo? A diferença é que agora, quando eu pegar o escalar dos dois, eu divido e multiplico por 2 e eu obtenho sigma aqui, certo? Por que isso aqui é importante? Porque antes eu não tinha esse epsilon aqui. Então esse sigma ele simplesmente se incorporava na potência aqui. Mas que agora, como eu tenho um epsilon aqui, isso não pode ser feito de uma forma tão simples, certo? Bom, e o último termo é simplesmente o n que vem daqui, tá certo? Então vai ficar n lambda e sigma mais epsilon lambda menos 1, certo? Bom, eu vou botar as coisas aqui em evidência. Eu vou botar o n em evidência. Deixa eu ver, por que eu fiz assim? Só um segundo. Tá. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu já vou usar essa solução, tá? Que é a solução que eu tenho para o nosso n, para quando que eu sei que é verdade, quando o meu epsilon vai para 0, tá certo? Então eu já vou substituir aqui, vai ficar assim. 1 menos n sobre 2, que é esse primeiro lambda aqui. Deixa eu só ver onde é que foi o meu 2. Ah, eu botei aqui dentro. Tá? Então, menos 1 vai ficar menos n sobre 2, que é esse cara aqui, certo? Eu tenho esse 2 que eu tinha, eu posso botar o 2 aqui para ficar melhor. O 2 que eu tinha aqui, e aqui continua igual, fica assim, sigma mais epsilon, lambda menos 2, vezes sigma, e aqui eu vou ter 1 menos n sobre 2, n, e deixa eu tirar esse cara daqui, vai ficar sigma mais epsilon, lambda menos 1. Ok? Então, ó, esse 2 aqui eu corto com esse aqui, eu vou ter um menos aqui, esse termo aqui fica igual, eu vou botar em evidência, vai ficar assim. 1 menos n sobre 2, aí eu vou botar aqui, vai ficar menos n sigma mais epsilon lambda menos 2 sigma mais n, que é o n aqui que está sobrando, sigma mais epsilon lambda menos 1. Ok? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar em evidência esse termo aqui, tá vendo? Então eu preciso multiplicar e dividir por esse termo aqui, vai ficar assim. Tem um n aqui, tem um n aqui e esse cara aqui em evidência. Então vai ficar n, 1 menos n sobre 2, e aí dentro do parênteses eu vou ter o seguinte, esse cara aqui vai ser o número 1, tá certo? E vai sobrar uma coisa que vai ser assim, menos, que é esse sinal de menos aqui, o sigma sobre o termo que eu tive que adicionar aqui para ficar igual a esse cara aqui, né, que eu tenho que dividir por ele depois, sigma mais epsilon. Ok? Então a divergência, ou melhor, esse cara aqui vai naturalmente a 0 quando o epsilon for para 0, porque isso aqui dá 1, 1 menos 1 é 0, e a gente tem o resultado que a gente tinha antes, mas quando o nosso epsilon for finito, a gente tem esse fator aqui. Certo? Como é que esse fator, pensa num epsilon pequeno, mas finito. Então, quando o meu sigma é muito maior do que esse número aqui, esse cara aqui é para 0. Então é como se você tivesse aqui, digamos, a sua carga, quando você tem um raio epsilon aqui, nessa região aqui você tem um comportamento diferente, porque aí esse cara aqui pode ir para 0, esse cara aqui vai para 1. Ou seja, nessa região aqui a minha função tem esse valor, n, né, vezes 1 menos n sobre 2. Mas quando eu me aproximo dessa região aqui, né, onde sigma é muito maior que epsilon, então esse negócio aqui vai para 1 e esse cara aqui vai para 0. Certo? Então aqui ele tem um valor e cai rapidamente para 0. Certo? E claro que quanto menor for o epsilon, mais rápido isso acontece. No limite final, onde epsilon é exatamente 0, esse cara aqui vai para 0 em todos os pontos. Certo? Mas agora a gente tem uma maneira regularizada de se aproximar desse 0. Tá certo?
Então, quando vocês forem ver isso, eventualmente, em física de partículas, se vocês forem estudar um dia física de partículas, vocês vão ver que isso é um tipo de regularização que te dá esse tipo de função enquanto você não manda a regularização, ou seja, para o seu limite final, certo? Mas, por exemplo, em algumas circunstâncias, vocês vão usar regularizações mais esquisitas ainda, né? Por exemplo, aqui vocês estão vendo que a dimensão do espaço tem que bater com o lambda, ou seja, tem uma relação entre o lambda e a dimensão do espaço para que isso aqui funcione. Se eu fixo o lambda, né, digamos que eu pego o número 3, né, para ter 3 dimensões. Então, esse lambda aqui vai ficar menos 1/2, certo? Menos 1/2. Ok? Deixa eu ver se eu não fiz besteira. Não, 3/2 mais isso. Fica menos 1/2. Bom, eu posso fixar o meu lambda em menos 1/2 e fazer o que eles chamam de regularização dimensional. O que é regularização dimensional? Você estende o número de dimensões para um número contínuo e varia esse número de dimensões continuamente, certo? Aí depois você manda a dimensão para 3 e aí esse negócio vai para 0 justamente porque você mandou a dimensão para 3 depois, certo? Mas só para dizer para vocês que existe uma riqueza muito grande em técnicas de regularização, dependendo das características que você quer que ela tenha, né? Esse tipo de regularização é ruim porque ela quebra a invariância de Lorentz, certo? Enquanto a regularização dimensional não quebra a invariância de Lorentz. Então, bom, existem vantagens e desvantagens aí. Ok, a gente pode fazer simplificar ainda mais um último passo. N 1 menos n sobre 2, e aí se eu multiplico e divido aqui, vai ficar simplesmente epsilon, certo? Deixa eu ver se eu não fiz besteira. Não, epsilon. Peraí, faltou, né? Aqui faltou o sigma mais epsilon, lambda menos 1. Faltou o termo em evidência aqui. E aí, quando eu fizer esse cara aqui, vai ficar sigma mais epsilon, lambda menos 2 vezes epsilon, certo? Bom, ou seja, usando já o valor para 3 dimensões, a gente tem isso aqui, ó. Okay? Bom, então a gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que ver se esse negócio vai funcionar como o delta de Dirac, mas antes disso a gente pode fazer uma conta um pouco mais simples para encontrar a normalização disso, certo? Porque a gente tem que garantir que isso aqui, né, esse cara aqui integrado com uma função f, isso aqui vai ser igual a f de x, certo? É a primeira coisa que a gente precisa. Mas antes de mostrar isso, eu preciso, para que isso seja verdade, eu preciso simplesmente que isso aqui seja igual a 1, certo? Simplesmente calculando a normalização desse negócio aqui. Se isso aqui for 1, então isso aqui vai ser, né? Isso aqui também for verdade, a gente consegue mostrar que esse cara é uma delta de Dirac. Então vamos fazer essa conta agora. Ó, a gente não sabe ainda se esse cara vai se comportar como uma delta de Dirac, certo? A gente mostrou que, para aquela escolha de lambda que eu apaguei, o laplaciano desse cara aqui é 0, certo? Então a gente tem uma coisa que pelo menos tem uma característica que a gente quer, que é que esse cara aqui é 0, vai ser 0 quando o x for diferente de x0. Lembra que o sigma sempre depende dessa diferença. Então nosso sigma só é 0 quando o x for igual a x0. Então, a primeira característica de uma delta de Dirac que a gente tem, tá certo? Só que, bom, para a gente realmente ver se isso aqui é uma delta de Dirac, não dá para a gente calcular as coisas diretamente com essa função aqui, porque ela é singular na origem. Então, uma das maneiras de você lidar com isso é você regularizar ela. Então, a gente regulariza botando um epsilon aqui. E esse epsilon tem esse efeito que a gente acabou de discutir, tá certo? E agora que a gente sabe que esse epsilon tem mais ou menos o efeito que a gente quer, a gente calcula o laplaciano nesse contexto, ou seja, com o meu sigma mais epsilon aqui, e a gente encontra esse resultado aqui,
certo? Ou melhor, esse cara aqui não é o caso de 3 dimensões. Então, no caso de 3 dimensões, o laplaciano dessa nova função aqui não é zero, mas é proporcional a epsilon. Certo? Então, somando a epsilon para zero, esse cara vai ser zero e a gente recupera o resultado anterior. Só que a gente vai fazer a mesma brincadeira que a gente fez com a gaussiana, ou seja, a gente pega uma gaussiana, que é assim, exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, 1 sobre raiz de 2π sigma, certo? E a gente mostra que esse cara aqui é igual a 1, tá certo? Então, esse cara aqui é igual a 1 para qualquer valor de sigma. É claro que se você quiser... tem que tomar cuidado que o significado que a gente está fazendo é sempre no limite. Então, é aquela discussão que a gente teve na outra aula, tá certo? Ou seja, não é que necessariamente faça sentido você pensar nessa expressão com sigma exatamente igual a zero. Mas tem que pensar que essa expressão está dizendo para a gente que não importa quão pequeno seja sigma, contanto que ele seja diferente de zero, porque essa expressão está normalizada, tá certo? E aqui a gente está tentando fazer uma coisa similar. A gente está tentando encontrar um resultado de forma que, se a gente fizer essa mesma... esse mesmo raciocínio de que isso aqui vai ser válido contanto que epsilon seja tão pequeno quanto eu queira, então esse cara vai valer no limite também, certo? E a gente quer mostrar então que esse cara, para ser uma delta de Dirac, primeiro, a gente quer que ele seja normalizado e depois a gente quer que para uma função f qualquer ele dê isso aqui, certo? Esse cara aqui é uma restrição mais fraca, esse aqui é uma restrição mais forte, certo? Então a gente vai provar primeiro essa aqui, que é mais fácil, vai mostrar como que a gente vai fazer, na verdade vai ter uma normalização aqui, tá certo? A gente vai encontrar quem é essa normalização e uma vez que a gente encontra essa normalização, a gente volta para cá e mostra que isso aqui também é verdade. E uma vez mostrado isso, a gente mostrou então que essa nossa quantidade aqui, né, com n aqui, de fato é uma delta de Dirac, certo? Tá claro, pessoal? Bom. Então, a gente quer fazer a seguinte conta. Limite, quando o epsilon vai para zero, da integral em todo o plano, em todo o espaço aqui, de menos 3 meios, sigma mais epsilon elevado a menos 5 meios, epsilon, de 3x igual a, né? A gente quer o n aqui igual a 1. Ok? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Professor, sim, mas para indicar que está falando uma normalização ou é uma variável? É uma constante que eu sei que eu vou ter que... Quer dizer, que eu vou testar, ver que número eu tenho que colocar ali para que isso aqui seja igual a 1. É uma normalização só. Ah, mas ele é um valor mesmo. Vai ser um número lá, um número real qualquer, com sorte, né? Ele fosse tipo uma anotação da integral, sei lá. Não, é só uma constante mesmo, né? Eu quero que isso aqui... Porque isso aqui eu não sei se está normalizado ainda, entendeu? Por isso que eu estou botando uma constante aqui para justamente absorver qualquer tipo de normalização que eu precise colocar para que isso aqui seja igual a 1. Certo? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar x igual a x0 mais um sistema esférico, tá certo? Então, aqui vai entrar r seno θ, cosseno φ, r seno θ, seno φ, r cosseno θ, certo? Então, a gente vai usar essa parametrização aqui. E nessa parametrização é fácil ver que sigma nada mais é do que r quadrado sobre 2. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Nada demais, tá, pessoal? Eu pego essa expressão aqui, substituo no meu sigma e é fácil ver que, né, o módulo da subtração desse cara menos esse cara aqui é o módulo desse vetor aqui. O módulo desse vetor, todo mundo sabe, é r quadrado, né? O produto escalar dele com ele mesmo. Certo? E tem o fator de 2 da definição do sigma. Bom, então... assim, limite
de epsilon indo para zero da integral desse cara aqui. Ok. Esse cara aqui vai ser integral de 0 a 2π, integral de 0 a π, integral de 0 até infinito. Daquilo lá que a gente tinha antes. Então vai ficar menos 3 meios r ao quadrado sobre 2 mais epsilon, elevado a menos 5 meios, epsilon aqui, r quadrado do jacobiano, né? Seno de θ, d θ, dφ. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nada demais, tá? É só a definição aqui, o jacobiano da transformação, né, de coordenadas. Então, d3x vai virar essa brincadeira toda aqui. E, claro, falta um dr aqui. E aí a gente pode fazer o quê? Ó, essa integral aqui, de seno de θ, aqui, ó, posso fazer porque nada aqui depende de θ, é a mesma coisa para φ. Então, a integral de seno de θ dθ, vocês lembram quanto é que dá, né? Vai ficar seno de θ dθ, vai dar d cosseno de θ, tá certo? E aí essa integral fica a integral de menos 1 a 1, que é a integral da 2, tá, ok? E a integral em φ, de 0 a 2π, dá 2π. Então dá 4π, que é o, digamos, o ângulo sólido, né? Então esse cara aqui vai ficar assim, 4π, deixa eu ver se foi assim que eu fiz, isso. Menos 4π, esse menos daqui, vezes 3 meios, integral de 0 a infinito, de epsilon, r quadrado dividido por r ao quadrado sobre 2 mais epsilon elevado a 5 meios dr. Ok? Então eu só peguei esse cara aqui, como está com menos 5 meios, eu botei no denominador, esse menos 3 meios eu tirei ali, botei esse menos do lado de fora, ok? E isso... Não, a integral aqui, eu fiz aqui na ordem errada. Aqui, mas assim, o que você falou de qualquer forma está errado. Isso aqui, ó, é θ, essa aqui... Não, estava certo. Não, eu escrevi a mesma coisa 2 vezes, né? Pronto. Então, esse aqui é de 0 a 2π, esse cara aqui, essa aqui é de 0 a π, e essa aqui é de 0 a infinito. Tanto faz. Depende de como a anotação que você escolhe. Aqui eu boto a mesma ordem aqui dos símbolos de integração. Então, tá legal. Bom, então a gente reduz para essa integral aqui e como é que a gente faz ela, pessoal? Alguma ideia? Qual truque que a gente pode usar aqui? Tem que dividir todo mundo por r quadrado. Dividir em cima e embaixo por r quadrado. A gente pode, a gente aproveita que esse cara aqui está aparecendo em cima e embaixo, tá vendo? E tenta escrever esse negócio aqui como uma derivada, certo? Então vamos lá. Vai ficar assim, menos 4π vezes 3 meios vezes integral. E aí a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que eu explico esse cara aqui. Eu boto um R aqui, vocês já vão entender por quê, certo? Aqui eu vou botar menos 3 meios menos 1. E esse cara vai ficar assim, ó, ddr de 1 sobre... Ó, aqui é 5 meios, então aqui vai ficar r ao quadrado sobre 2 mais epsilon elevado a 3 meios. Tá certo? Todo mundo concorda com isso aqui? Ó, quando eu calcular essa derivada aqui, vai cair menos 3 meios aqui, só que eu botei menos 3 meios elevado a menos 1, tá certo? Então, corta esse cara aqui. A derivada da interna
vai ser a derivada de r² sobre 2. Só que a derivada de r² sobre 2 é r, vezes esse r que eu deixei aqui, resolveu o nosso problema, tá certo? Então eu consegui transformar esse integrando aqui, integrando talvez um pouco mais simples, tá certo? Bom, o que a gente quer fazer agora é fazer por partes, justamente para conseguir para conseguir simplificar esse negócio um pouco mais, ok? Então vai ficar assim. 4π epsilon, peraí, o meu epsilon está aqui, eu esqueci meu epsilon aqui, né? Deixa eu ver, aqui tem que botar o epsilon aqui, certo? Bom, eu vou fazer o seguinte, para fazer por partes, eu vou integrar esse e diferenciar esse cara aqui, certo? Então vai ficar assim, r sobre r² sobre 2 mais epsilon elevado a 3 meios, avaliado de 0 a infinito, certo? Menos integral de 0 a infinito, 1 sobre r² sobre 2 mais epsilon, 3 meios, dr. Ok? Vocês concordam com isso aqui, pessoal? É só botar esse cara aqui, a derivada total. Aqui o 3 meios já cortou com esse 3 meios, o menos também ficou positivo aqui, tá certo? Aí eu escrevo esse cara aqui com uma derivada total. Quando eu escrever, né? Se eu escrever essa função vezes essa derivada total do produto, vai dar uma integral da derivada. Aí eu tenho que botar menos o quê? A derivada atuando nesse cara aqui, que vai dar esse termo aqui com o sinal de menos. Certo? É a integral por partes que vocês já viram 1 milhão de vezes, tá bom? Bom, quanto é que é isso aqui? Quando r for para infinito, esse cara aqui ganha, certo? Esse cara aqui vai ficar r elevado a 3 meios, né? Infinito vai ser maior que epsilon. Então, né, muito grande esse cara vai ser maior que epsilon, então esse cara vai ficar r elevado ao cubo. Eu divido aqui por esse cara aqui, sobra um r elevado ao quadrado no denominador, esse negócio vai para zero no infinito. Mas quando for para zero, esse cara não vai para zero, porque o meu epsilon, ele vai no limite, mas ele não é zero, tá certo? Tem que tomar cuidado com isso. É a regularização que permite você pensar bem o que está acontecendo aqui. Então, quando esse negócio vai para zero, esse vai para zero, mas esse não vai. Tá certo? É aquela lógica que eu estava trazendo para vocês. É sempre muito pequeno, tão pequeno quanto eu queira, tá certo? Mas é só isso que eu posso dizer. Bom. Então, sobra para a gente fazer essa integral aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Isso aqui vai dar menos 4π. Aí, menos 4π epsilon, integral de 0 a infinito, de 1 sobre, de 1 dividido por r² sobre 2 mais epsilon, dr. Tá certo? Que é o que faltava ali. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer que r é igual a raiz de 2 epsilon tangente de kappa, tá certo? Aqui, kappa, pessoal, tem que estar entre 0 e π sobre 2, certo? Todo mundo concorda que o limite de integração 0 é tangente de 0 é 0 e tangente de π sobre 2 vai para o infinito, certo? Ok? O seu cosseno que está no denominador vai indo para 0 e o seu seno vai indo para 1. Então esse negócio aqui eu estou mapeando de 0 a infinito em 0 a π sobre 2. Ok? Então eu faço essa transformação, é claro, eu vou ter aqui que dr vai ser igual a raiz de 2 epsilon e a derivada de tangente, né? Se é só derivar o seno, vai dar o cosseno, aí corta e o cosseno do denominador fica ao quadrado, faz a continha, não é difícil, vai dar cosseno ao quadrado de kappa d kappa. Todo mundo consegue ver isso aqui, pessoal? Ah, nada demais, é só saber derivar a tangente. Deixa eu ver se eu não perdi, né? Isso aqui é 0, né? Quando for infinito, o denominador ganha, vai para 0, e quando for 0, esse cara ganha, vai para 0. Não diverge justamente porque tem um epsilon aqui.
Então, isso aqui vai ficar assim. Menos 4π. Aí eu tenho um epsilon elevado a 3 meios aqui, que é esse epsilon aqui que juntou com dr, vai ter esse cara aqui. Aí eu vou ter uma raiz de 2, integral de 0 a π sobre 2, de, aí tem que tomar cuidado, peraí, vai ficar assim, 1 dividido por cosseno elevado a menos 2, que é esse 1 sobre cosseno ao quadrado aqui, de kappa elevado a 3 meios. Deixa eu escrever aqui embaixo, vai ficar muito apertado. Menos 4π raiz de 2 epsilon a 3 meios, integral de 0 a π, 1 sobre... Deixa eu ver o que eu estou perdendo aqui, porque... Ó, esse cara aqui... Cadê? Esse cara aqui eu tenho que botar, eu vou botando o epsilon para fora, tá certo? Então por isso que vai aparecer esse raiz de 2 epsilon aqui, ok? Quando eu tiro ele, vai ficar epsilon elevado a 3 meios aqui, ok? E aqui vai ficar cosseno menos 2 de kappa elevado a 3 meios de kappa dividido por cosseno ao quadrado de kappa. Até aqui tudo bem, pessoal? Né? Vamos fazer aqui só para ver se não tem nada faltando aqui na lógica, tá ok? Então eu quero que o R seja igual a esse negócio aqui. Quando eu botar esse valor de R aqui, vai ficar assim, ó. 2 epsilon tangente quadrada de kappa sobre 2 mais epsilon. Né? E aqui faltam 3 meios, certo? Isso aqui é só esse pedacinho aqui, tá ok? Quando eu trouxer para cá, vai ficar assim, ok? Esse negócio aqui vai ficar epsilon elevado a 3 meios, que é esse epsilon aqui, o 2 cortou com 2, tá certo? E eu vou ter tangente aqui, tangente de kappa mais 1. Quanto é que é tangente de kappa mais 1? Né? Eu boto o cosseno, multiplico em cima e embaixo, 1 por cosseno, vai ficar seno por cosseno e vai estar esse cara aqui, ok? Isso aqui tá claro, pessoal? Só deixa eu escrever aqui. Vai ficar assim, tangente quadrado de kappa mais 1, mais tangente ao quadrado de kappa mais 1, né? Mais cosseno quadrado de kappa dividido por cosseno ao quadrado de kappa, certo? Mas esse cara aqui é seno quadrado de kappa sobre cosseno quadrado de kappa, seno mais cosseno é 1, né? Todos ambos ao quadrado é 1, e esse cara fica 1 sobre cosseno ao quadrado de kappa, certo? Que é esse cara que apareceu aqui, ok? Então esse cara aqui é um zoom aqui desse denominador, que dá isso, que dá isso, que dá isso. Por isso que o denominador ficou assim. O epsilon elevado a 3 meios está aqui, tá certo? A gente vai jogar fora com esse cara aqui. E isso é importante, tá, pessoal? Veja, o nosso epsilon apareceu em 2 lugares aqui, ó, com a mesma potência, tá certo? E é isso que vai permitir depois a gente fazer essa integral, depois que nós fizermos essa integral, mandar o epsilon para 0 e ter um resultado finito, tá certo? Bom, ok. Então, feito isso, quanto é que dá esse pedacinho aqui, ó? Vai ficar menos 2, aí divide por 2 menos 1, o cosseno aqui, ó, de 0 a π... Oh, caramba. De 0 a π sobre 2 é sempre positivo, né? Começa em 1, vai para 0. Então é sempre positivo, eu não preciso me preocupar com essa potência fracionária aqui. Então eu corto 2 com 2, boto 3, o epsilon, o cosseno vem para cá, o cubo, corta com esse cara aqui, né? E vai ficar quanto? Vai ficar... cadê? Menos... Deixa 4π raiz de 2, integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de kappa, de kappa, que vai ser, né, esse cara aqui vai ser seno, aí calcula seno aqui e aqui, vai dar 1, 0, então vai ficar menos raiz de 2 vezes 4π, certo? Então, se isso aqui é menos raiz de 2 sobre 4π, então o nosso n aqui tem que ser 1 sobre isso, tá certo? Ou seja,
vou ter o seguinte, eu vou ter n sigma mais epsilon elevado a lambda, esse negócio aqui vai ficar assim, menos 1 sobre 4π raiz de 2 vezes esse cara aqui, né? Esse cara aqui tem que ser menos meio, vai ficar raiz de sigma mais epsilon, certo? Bom, o que acontece aqui na prática? O que a gente escreve? Né? Esse aqui seria o resultado final com esse epsilon aí presente, ou seja, com a regularização lá. A prática comum é omitir aquilo, certo? Ou seja, a gente geralmente vai omitir a presença desse epsilon aqui, mas a gente tem que lembrar do significado dessa expressão. Essa expressão ela tem que ser sempre pensada como com epsilon presente e válida no limite quando o epsilon vai para zero, tá certo? Essa é a maneira mais razoável matematicamente de interpretar esse negócio aqui. Mas isso aqui nada mais é, se eu escrever dessa forma, menos 4π raiz de 2 sigma, certo? Mas quem é 2 sigma, pessoal? Isso aqui ó, vai ficar menos 1 sobre 4π. Lembra, o sigma ele tem aquele fator de meio nele, né? Então esse negócio aqui vai ficar raiz de x menos x0 escalar x menos x0. Tá certo? Mas isso aqui é o módulo da distância, né? Então esse cara vai ficar assim, menos 1 sobre 4π módulo de x menos x0. Que vocês devem estar cansados de ver, certo? Então vocês vejam, o 4π vem de onde você espera, né? Ou seja, o seu espaço tem 3 dimensões, então o 4π ele representa essa integral na casca esférica, tá certo? E a distância geodésica vem do sigma lá que a gente estava trabalhando, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente queria funciona, né? A gente consegue encontrar uma normalização, mas vejam, isso não acontece à toa, tá certo? Tem a mesma potência aqui e aqui. Se estiver sobrando uma potência aqui de epsilon maior do que essa aqui, quando eu mandasse o epsilon para zero, porque lembra, isso aqui tudo tem um limite ali de epsilon indo para zero. Então esse negócio é dar zero, ok? E o contrário seria ruim também, se eu tivesse uma outra potência um pouco diferente, esse epsilon aqui ia para zero, esse negócio podia ir para infinito, certo? Então a gente não quer nem que a coisa vá muito rápido nem muito devagar para zero, ok? Para que a gente tenha o resultado correto. E o resultado que dá certo é aqui. Agora, a gente precisa ver o seguinte, o que acontece quando eu calculo esse cara aqui. Limite de epsilon indo para zero é a última coisa que a gente precisa, né? Na integral no espaço inteiro do Laplaciano de menos... deixa eu ver como é que eu botei aqui. Isso. Raiz... Por que eu não botei o 4π? Tá, eu não botei o 4π, não, por alguma razão. Botei só raiz de sigma. Eu estou botando a versão não normalizada dele aqui, tá? Ok? Esse cara aqui, mais epsilon f de x de 3x. Ok? Bom, a brincadeira aqui, eu não botei a normalização, então botei só esse cara aqui. A brincadeira aqui é fazer aquela mesma coisa que a gente fez antes. A gente acha, né? A gente sabe que esse negócio aqui, ele vai ser zero em quase todo o espaço, exceto em torno do ponto onde x é igual a x0. Então a gente parece estar selecionando só o valor de f em torno desse raio aqui, epsilon, tá certo? Então a gente vai expandir em série de Taylor na esperança de encontrar um resultado similar ao que a gente tinha no caso unidimensional com a gaussiana, tá certo? Então esse cara vai ficar assim, limite de epsilon indo para zero, da integral, né, a
Laplaciano de 1 sobre raiz de sigma, ok? E aqui vai ficar assim, f de x0 mais... Aí, pessoal, eu tenho toda a série de Taylor aqui, tridimensional, tá certo? Ela é bastante complicada, você pode fazer em cada uma das dimensões, tá certo? Mas o que é importante aqui é que todos os termos que eu vou obter para cá, eles vão ser proporcionais a uma certa potência de L, uma certa potência de R, certo? Porque veja, depois do primeiro termo, que é uma constante, eu vou ter x menos x0, depois x menos x0 ao quadrado, x menos x0 ao cubo e assim por diante, certo? Então, esses caras todos vão ser proporcionais a R, tá? Então, eu preciso ver como é que esse tipo de integral aqui fica, tá bom? Ou seja, eu preciso ver o que acontece com isso aqui. Laplaciano de... Ok? Por que eu já estou fazendo... Não, deixa eu... Ok? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Como eu estava falando para vocês... Epsilon mais epsilon. Eu posso, dada essa expressão aqui, eu posso voltar o que eu fiz aqui, tá certo? E chegar no mesmo ponto, só que eu vou ter agora um cara a mais aqui, certo? Então eu vou ter o fator de 2π, o de 4π, eu vou ter todos os fatores iguais, vou ter o fator de menos, e vai sobrar para mim o seguinte, limite de epsilon indo para zero, da integral de 0 ao infinito, eu tenho uma normalização qualquer aqui, e aqui é aquilo que a gente tinha antes, ó, menos 3 meios, e aqui vai ficar sigma ao quadrado sobre 2 mais epsilon elevado a menos 5 meios vezes epsilon r L mais 2, certo? Ali tem 4π, tem os outros números ali. Não vai ser importante para a gente porque a gente já mostrou que é normalizada, tá? Só quero mostrar que para esse negócio aí, para L maior que 0, esse negócio aí vai para 0, certo? É só o que a gente precisa. Da mesma forma que a gente mostrou no caso da gaussiana, que os termos que sobram são proporcionais a sigma, e quando a gente manda sigma para 0 vai para 0, a gente vai mostrar que esses termos aqui, por mais complicado que eles sejam, né, eles vão ter sempre uma potência de R, e essa potência de R, por mais que possa ser 1, é o suficiente para zerar essa integral. Ok? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, esse cara aqui, dr, e a gente vai fazer o seguinte truque nesse caso, é um pouco diferente do outro. Vai ser R igual a raiz de 2 epsilon R barra, tá certo? E R quadrado sobre 2, naturalmente, vai dar epsilon R barra ao quadrado, certo? Então, agora a nossa integral vai ficar aqui, indo para 0, aqui uma normalização qualquer, não importa, e esse negócio vai ficar assim, menos 3 meios, aí esse cara aqui vai ficar assim, R barra ao quadrado mais 1, certo? Aí o epsilon que estava aqui sai, só que tem um epsilon aqui fora também, ok? Vai ficar assim, epsilon menos 3 meios, né? E daqui do dx, né, o nosso dr, vai ser raiz de 2 epsilon dr barra. Então esse cara aqui vai ficar assim, 2 epsilon elevado a L sobre 2 mais 1, tá certo? R barra elevado a L mais 2, e aqui esse cara aqui que vai ser 2 epsilon elevado a meio, nessa raiz, deixa eu botar a raiz mesmo, dr barra, ok? Bom, então esse cara aqui, junto com esse, né, 5 meios mais 1 menos 3 meios,
esse cara aqui deu esse fator aqui de 2ε, tá certo? Quando eu levar esse cara aqui, vai dar L mais 2, só que aqui tem uma raiz, então fica L sobre 2 mais 1. Esse cara aqui é o R barra que veio de lá, e do elemento de integração vem mais esse fator aqui, ok? Bom, por que isso aqui é importante, pessoal? Porque a gente não precisa fazer essa integral. Né? Basta a gente pegar aqui e fazer o seguinte. Eu tenho menos 3 meios, eu tenho mais meio, e eu tenho mais esse negócio aqui. Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar L sobre 2 mais 1, menos 3 meios, mais 1 meio. E esse negócio aqui vai ficar quanto, pessoal? L sobre 2. Certo? Ou seja, qualquer L positivo aqui, deixa eu ver se eu não fiz nenhuma besteira, não, 3 meios isso. Qualquer L positivo vai fazer com que essa integral aqui, por mais complicada que ela possa ser, ela vai ser integral de uma coisa positiva, vezes uma coisa positiva aqui, e vezes epsilon aqui. Só que a integral em si não depende de epsilon. Certo? Então, no limite, quando o epsilon vai para zero, esse negócio aqui tem um epsilon elevado a L sobre 2, então essa integral aqui vai para zero. Certo? Então, esses termos todos aqui, ó, vão para zero. Então, o único termo que sobra é esse. Como esse aqui é o único termo que sobra, então, a gente encontra aqui o que nós queríamos, ou seja, que integral do Laplaciano de menos 1 sobre 4π, aí eu vou botar bonitinho aqui, 1 sobre módulo de x menos x0, f de x d3x é igual a f de x0. Mas eu quero que vocês pensem um pouco aqui, pessoal, e entendam o significado dessa expressão, certo? Sem nenhum tipo de especificação adicional, essa expressão não faz sentido, ok? A gente fez essa conta toda para entender qual é o sentido dessa expressão, tá? Então, quando você pega num livro e lê isso aqui, o que o livro está te dizendo é o seguinte, é que essa quantidade sobre algum tipo de regularização, né, vai dar essa expressão aqui na hora que você mandar o seu regulador para zero, certo? Então, não coloca-se um epsilon aqui, de certa forma, implicitamente para te dizer que o regulador não importa, porque quando você mandar ele para zero, vai dar o resultado certo. Mas ele tem que estar lá, certo? Porque, de partida, esse cara aqui não faz sentido. A gente vai ver que tem uma coisa similar nas funções de Green independentes do tempo, certo? Uma noção de escala implicitamente está lá. Ou, pelo menos, essa noção física de que qualquer que seja a escala que representa a física do que você está fazendo, ela pode ser tomada tão menor do quanto em relação às outras escalas do seu problema, que ela se torne irrelevante. Mas não significa que ela seja exatamente zero, tá certo? Basicamente, o epsilon ele pode ser tão pequeno quanto eu queira, mas não significa que eu tenha o direito de escolher ele igual a zero, certo? Isso é bastante importante, tá? E esse aqui é um resultado muito importante, porque vocês usam isso aqui no eletromagnetismo o tempo todo, né? Vocês acham que isso aqui tem a ver com eletromagnetismo, quando, na verdade, esse cara aqui, ele está associado a um elemento de matriz desse operador aqui. Eu vou mostrar agora por quê. Quer dizer, mostrar, eu vou só escrever isso aqui de uma forma diferente para ficar evidente o que eu acabei de falar. Então, eu posso escrever esse negócio assim, ó. Laplaciano da integral sobre todo o espaço de menos 1 sobre 4π x menos x0. Aqui, pessoal, é par, tá? Essa função é par, eu posso botar x0 menos x menos x0, tanto faz, só para ficar aqui de uma maneira que talvez vocês estejam mais acostumados. Mas é a mesma coisa que eu tinha feito antes, tá? d3x0. Bom, então vocês vejam, quando eu escrevo assim, a minha expressão, vocês podem imaginar que esse cara, atuando nessa função, é tipo um operador. Ele pega uma função e te dá uma nova função, certo? Ou seja, essa é uma função de x, como eu estou integrando em x
mas esse x aqui está em aberto, isso aqui tudo é uma função de x, ok? Então, eu estou trabalhando com um operador que atua num outro operador que dá a minha função, que atua na minha função. Só que isso é simplesmente f de x. Então, eu estou mostrando que se eu der um nome especial para esse operador aqui, ou seja, integrar uma função com esse núcleo, é o que eu vou chamar de nabla a menos 2. Basicamente, o que eu estou mostrando é que isso aqui é verdade. Certo? Eu posso definir um conceito de inversa de um operador, tá certo? De forma que quando eu aplico o próprio operador na sua inversa, eu obtenho identidade. Ou seja, tem uma identidade implícita aqui. Ok? Bom, mas isso tudo lembrando de todas as questões de condição de contorno que a gente discutiu antes. Aqui é uma condição de contorno da função indo a zero no infinito, tá certo? Se a gente for revisitar os argumentos que eu fiz aqui e essa minha função tiver divergências ou se não for localizada, como eu falei para vocês, essa integral aqui pode não fazer sentido, certo? Então, e aí o que acontece? A função de Green, ela não é exatamente o inverso do operador, mas ela é esse núcleo que, uma vez colocado dentro da integral, me permite escrever a inversa do operador, certo? Em geral, a função de Green, como a gente já viu antes, ela tem que ser uma coisa do tipo Laplaciano de g de x menos x0 igual a delta 3 de x menos x0. Certo? E agora vocês sabem, depois vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem fazer essa brincadeira e encontrar a normalização da função de Green em outras dimensões. Vocês sabem como gerar funções de Green em qualquer dimensão usando a função mundo de Singe, certo? Ok. Então a gente vai ver mais um assunto aqui que está associado a essa brincadeira toda que a gente está fazendo. E depois a gente vai para o último assunto do curso, que vão ser funções de Green dependentes do tempo. Ok? Então vamos lá. Bom, essa brincadeira desses operadores, elas permitem a gente fazer uma série nos permite estudar campos vetoriais com mais profundidade, certo? Então a gente vai ver aqui como que a gente pode usar as funções de Green, né, ou melhor, de certa forma, os operadores inversas do Laplaciano e o Laplaciano para definir propriedades de campos vetoriais, tá certo? Isso vai ser bastante importante no eletromagnetismo, tá? Então, vamos lá. Então, digamos que a gente tenha um campo escalar F, um campo vetorial. A pergunta é, será que dentro desse campo vetorial tem um campo escalar? Quando vocês forem estudar o eletromagnetismo, vocês vão ver que isso vai ser bastante importante. Tá certo? Porque o eletromagnetismo, de certa forma, ele é uma teoria de campos vetoriais que não tem esse escalar dentro, certo? Isso tem a ver com spin, tem a ver com a massa do fóton ser zero, tá certo? Mas aqui a gente começa simplesmente se perguntando, será que tem dentro do campo vetorial alguma noção de alguma coisa associada a ele que seja um escalar, ou seja, que seja uma quantidade que quando você gira, ela não muda? O que vocês acham? A gente consegue formar um escalar com um campo vetorial de alguma forma? Uma forma que não envolva nenhum elemento geométrico adicional, né? A não ser já a geometria que você já tem. A nábula 1 igual é uma associação escalar vetorial, mas existir um escalar com vetor. Seria isso aqui, né? Divergente. Sim, isso aqui é um escalar. A pergunta é, será que a gente consegue remover esse escalar de dentro do campo vetorial? E escrever o campo vetorial em dois pedaços, um pedaço que tem escalar e um pedaço que não tem escalar? E a resposta é sim,
certo? Tem a ver com a teoria de Helmholtz de você fazer decomposição de campos vetoriais. E isso aí permeia também toda a física, tá? Toda vez que você pega um campo escalar, geralmente você vai decompor nas suas partes, porque geralmente elas se acoplam e têm efeitos físicos distintos, certo? Então você vai ter um pedaço do seu campo vetorial que tem grau de liberdades escalares e um pedaço que não tem grau de liberdades escalares, ok? Então vamos fazer a seguinte brincadeira. A gente tem o seguinte, a gente tem divergente de F, né? Vai ser aquela brincadeira, é aquilo que vocês já viram em cálculo 2, você pega ali um volume no seu espaço, você vê quanto do campo está entrando, quanto do campo está saindo, isso te dá uma noção de divergência no ponto, tá certo? Vocês podem pensar com o fluxo de campo em torno de uma superfície que envolve o seu volume, certo? Isso vai dar a relação entre a parte diferencial e integral do teorema da divergência, certo? E você pode pegar aqui e dizer que isso aqui vai dar uma certa função f. Certo? É uma função. Você simplesmente, dado um f, você pega o divergente, que é um elemento da sua geometria, não tem nada adicional, toma o divergente e isso dá uma função f, uma função nova. Tá certo? E você sabe muito bem que você pode definir agora, dadas as condições de contorno, e isso é muito importante, que o laplaciano da inversa do laplaciano de f é igual a f. Ok? Dado que o seu laplaciano está bem definido, ou seja, aqui eu mostrei como a gente define ele nesse contexto mais geral. Antes eu tinha mostrado como que a gente inclui as questões das condições de contorno, né? E então, uma vez que eu tenho que esse cara está bem definido, e ele nem sempre vai estar, eu posso fazer isso aqui, ok? E aí? O que vocês acham que eu posso fazer com esse cara? Como é que eu posso usar essa informação que eu acabei de escrever embaixo para, de certa forma, remover do meu campo escalar o grau de liberdade, do meu campo vetorial, o grau de liberdade escalar? Ou seja, como é que eu posso usar esse conhecimento e esse conhecimento para definir um novo campo escalar associado, um campo vetorial associado a f, desculpa, que não tenha divergência? É só vocês prestarem atenção no seguinte, ó. Vou falar alguma coisa? Essa expressão de cima é divergente do gradiente da inversa do laplaciano de f é igual a f. Não é verdade? Mas essa função é o gradiente dessa função aqui, que não tem nada a ver com f necessariamente. Mas eu posso subtrair as duas aqui, ó. Posso subtrair essa expressão dessa expressão aqui. Eu vou ter o seguinte, divergente de f menos gradiente da inversa do laplaciano de f, ok? Vai ser igual a zero. Certo? Então eu consigo remover do meu campo vetorial esse grau de liberdade aqui. Okay? Contanto que meu laplaciano seja bem definido com inversa bem definida. Tá? Ok. Então eu faço a definição que meu f' vai ser igual a f menos gradiente da inversa do divergente de f. Ok? Deixa eu botar aqui um colchete para não confundir. Então vocês vejam, o lado direito da minha expressão só envolve f. É um algoritmo simples. Eu pego o f, calculo o divergente, isso me dá uma função. Aplico nessa função a minha função de Green aqui, a minha inversa do laplaciano. Encontro uma nova função, calculo o gradiente dela. Esse é o cara que eu preciso remover de f para encontrar divergente de uma nova função do campo vetorial f' igual a zero. Ok? Certo? Então vocês podem pensar também, por exemplo, no significado físico que isso tem para o eletromagnetismo.
Ou seja, eu posso pegar um campo eletromagnético, pegar um campo elétrico e subtrair dele um pedaço que tem a ver com a presença do campo elétrico, da carga elétrica, certo? E eu vou ter uma coisa que sobra aqui. Isso tem a ver com um eletromagnetismo num sentido bastante profundo, tá? No eletromagnetismo, você tem digamos, a sua fração que corresponde à resposta à presença de carga, certo? Mas o eletromagnetismo, ele não é só, e isso é bastante importante entender, ele não é só resposta à presença de carga, né? O eletromagnetismo também tem dinâmica própria, ou seja, você pode ter uma mesma carga aqui e um campo eletromagnético, ou você pode ter essa carga aqui e ondas eletromagnéticas, que vai te dar uma configuração de campos eletromagnéticos totalmente diferente da original. Ou seja, a mera presença de cargas não te fixa totalmente qual o campo eletromagnético você tem. As ondas também fazem parte do campo eletromagnético. E elas são a dinâmica própria, ou seja, é o próprio campo evoluindo não simplesmente em resposta à presença de carga, mas é a sua dinâmica própria, tá certo? E foi por isso que foi tão importante a descoberta recente das ondas gravitacionais. Porque até onde a gente sabia, o campo gravitacional ele era a resposta à presença de carga, né? Ou seja, de massa. Mas no momento que a gente observa as ondas gravitacionais, a gente vê que o campo gravitacional também tem dinâmica própria. Ou seja, ele também é uma coisa que você dá uma condições iniciais, dá um chute no campo gravitacional e ele faz alguma coisa. Entendeu? Ele responde e tem esse efeito de dinâmica dele. Entendeu? Ou seja, essa parte aqui, o nosso F', se a gente tiver a mesma coisa com o campo elétrico, vai ser a parte do campo elétrico que não diz respeito necessariamente à presença da carga. Ok? Por que eu fiz assim? Tá. Então, vamos aqui para o próximo pedacinho. Então, dado G tal que divergente de G é igual a zero, temos rotacional de G igual a um novo campo G minúsculo, certo? Então veja, eu estudei primeiro esse grau de liberdade escalar que eu consigo tirar de dentro do meu campo, tá certo? Mas tem um outro grau de liberdade que tem associado a esses rotacionais aqui, a planos que eu tiro do meu campo vetorial, certo? Então, será que eu consigo também fazer uma coisa similar, ou seja, decompor meu campo G de uma forma que ele tem um pedaço com e sem divergência e com ou sem rotacional? Né? E a resposta é sim. A gente vai ver isso aqui, como que a gente faz isso aqui agora. Bom, primeiro, quanto que é rotacional do rotacional de G? Alguém lembra? Vocês viram isso aqui já? Gradiente do divergente de G menos Laplaciano de G. Bom, veja, aqui a gente já tem uma coisa que a gente conhece, que é o nosso Laplaciano, tá certo? E a gente sabe que a gente pode calcular a inversa do Laplaciano, tá? A diferença crucial aqui é que a gente está calculando a inversa, a gente está falando de Laplaciano de um campo vetorial, enquanto até então a gente tinha falado de Laplaciano de um campo escalar, tá certo? Na geometria euclidiana, essas duas coisas são iguais, tá certo? O Laplaciano do campo escalar e o Laplaciano do campo vetorial são operacionalmente iguais. Se você vai para um espaço curvo, isso não acontece mais, tá certo? Então, as coisas ficam bastante mais complicadas nessa circunstância. Mas nesse caso aqui, a gente ainda pode continuar tratando do Laplaciano aqui como se fosse simplesmente o Laplaciano da componente x, da componente y, da componente z. É como se você tivesse três equações, né, desse tipo aqui, ó. Okay?
Por quê? Porque a função de base cartesiana no sistema euclidiano, ela é constante, tá? Esse campo vetorial, um campo que aponta na direção x, ele é sempre igual, ele nunca muda, ok? Bom, a gente sabe que o nosso g, ele vem do rotacional do g maiúsculo. Então a gente sabe que o divergente dele aqui é 0, certo? Então esse cara aqui já é 0, tá certo? E esse cara aqui, eu posso fazer a inversa dele no sentido que eu acabei de falar. Ou seja, se eu aplicar a inversa desse operador dos dois lados, eu obtenho g como isso aqui. Ok? Bom, então eu posso fazer o seguinte. Eu posso definir g mais rotacional de... Aí aqui vai entrar o meu inversa do Laplaciano novamente, do G, certo? E eu vou definir esse cara aqui como G'. É a mesma brincadeira de antes, tá? Eu posso fazer as duas coisas, depois subtrair uma da outra, ou eu já posso definir o linha, assim como eu defini esse caso aqui, certo? Aqui já tem um menos que fica conveniente. Okay? Então, quanto que fica o rotacional do meu G'? O rotacional do meu G' vai ser rotacional de G, né? Essa expressão aqui vai ser rotacional de G, ok? Mais, aí vai dar o rotacional do Laplaciano inverso do G, que vai ser o quê? Deixa eu escrever tudo aqui. Cadê onde eu escrevi? Daqui. Então, né, esse termo de divergência eu vou tirar, vai ficar menos aqui. Então vai ficar menos gradiente menos Laplaciano do Laplaciano inverso de G. Ok? Professor, por que você escolhe esse G dando igual a 0? Aqui o divergente dele igual a 0? Porque eu já mostrei que eu posso fazer isso sempre. Dado um campo F qualquer, eu posso sempre definir um campo F' que não tem divergência. Então eu já posso pegar um campo e subtrair dele o pedaço dele que tem divergência e definir um campo sem divergência. Agora, dado um campo sem divergência, eu ainda posso pegar o rotacional dele e calcular o G aqui e fazer isso aqui. Tá certo? Ou seja, aqui, pessoal, é rotacional do rotacional de G, dá esse cara aqui, mas G é um rotacional, então esse cara aqui é 0, e aqui sobra esse pedacinho. Se eu somo os dois agora aqui, o que acontece quando tirar o rotacional? Vai ser rotacional do rotacional, aí vai ter o gradiente do divergente desse negócio aqui, que vai ser 0, e vai sobrar esse último pedaço aqui, tá certo? Só que isso aqui, por definição, é 0. Ok? Porque esse cara aqui é rotacional de G, que dá o G minúsculo, e esse cara aqui é o inverso do outro, então fica menos G. Ok? Professor, você escolheu esse G'? Isso. Eu fiz de duas formas diferentes, tá? O que eu fiz aqui? Ao invés de eu escolher um F', eu calculei esse negócio aqui, aí depois eu parti dessa expressão e cheguei nessa, tá certo? Aí eu mostrei que se eu pego essa expressão e subtraio essa aqui, eu encontro aqui uma coisa entre parênteses que tem divergência nula. Aí aqui eu fiz diferente, em vez de eu fazer as duas coisas, subtrair uma da outra, eu peguei o meu G e já defini o cara que eu preciso somar para dar o mesmo fator aqui, duas vezes, né? Ou seja, o rotacional desse cara dá G minúsculo e o rotacional desse cara também dá G minúsculo, mas com sinal trocado, de forma que o rotacional do G' vai ser 0. Ok? Na verdade, eu pulei uma coisa complicada aqui, rapidinho. Esse cara aqui, ó, eu passei muito rápido, a gente falta ver esse termo aqui, tá certo? Porque ele não vai ser tão simples assim, não. Ele vai ser gradiente do divergente do Laplaciano inversa de G. Tá certo? Porque agora, antes a gente tinha aqui o divergente do rotacional, mas aqui não é mais o divergente do rotacional, é divergente da inversa do Laplaciano aplicado em G, certo? E a gente precisa saber quanto que esse negócio aqui dá, ok? Porque isso aqui, ó, cortou com esse cara aqui, mas sobrou esse pedaço.
Vamos calcular isso aqui. Vai ficar assim. Soma de 1 até 3 dos elementos de base, aqui, escalar. Então, ó, peraí, isso. O gradiente aqui, deixa eu só... Eu estou escrevendo só esse miolinho aqui primeiro, tá ok? Deixa eu ver. Isso. Eu vou escrever só primeiro esse miolinho aqui, ok? Então tá. Então o divergente é assim, né? É o produto escalar com esse cara aqui, del x, e dessa integral aqui, né? Essa aqui é a integral, essa aqui é a integral sobre todo o espaço de menos 1 sobre 4π, 1 sobre raiz de 2 sigma, e aqui g de x 0 d 3x0. Certo? Então, esse negócio veio para cá, e eu simplesmente abri aqui a divergência, e esse negócio vai ficar assim, ó. Soma de 1 até 3 de e escalar. O escalar aqui, deixa eu botar um. Certo? Então vai ficar agora parênteses, menos 1 sobre 4π, del x i, 1 sobre raiz de 2 sigma, g. Então, ó, a derivada, pessoal, como sempre, ela vai atuar nesse cara aqui, porque esse cara aqui é x menos x0. Tá? Então, como esse cara aqui não depende de... Como esse cara aqui só depende de x0, não depende de x, a derivada atua só nesse pedacinho aqui. Por isso que eu escrevi esse pedaço aqui, para ficar evidente para vocês que a derivada não atua aqui, ok? E aqui vai ficar d3x0 e é isso. Tem uma integral aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Ok. Bom. E agora, o que a gente faz? Precisar de espaço. Bom, então veja, pessoal. Eu tenho uma derivada atuando nesse núcleo aqui. Uma coisa muito comum que acontece nesse tipo de conta é que a derivada do núcleo pode ser reescrita como uma derivada na função, certo? Vamos ver isso aqui com um pouco mais de calma. Então a gente tem o seguinte, a gente tem menos 1 sobre 4π del x i, e esse núcleo todo aqui eu vou chamar simplesmente assim, ó, g de x menos x0. Ok? Deixa eu botar um colchete aqui. Pessoal, como é que fica essa derivada aqui? Alguma ideia? Pensa no g como uma função de y. Certo? Ou seja, ele depende de y1, y2 e y3. E cada um desses y vai ser simplesmente x1 menos x10, x2 menos x20 e x3 menos x30, tá certo? Então, quando eu calcular essa derivada aqui, eu vou ter essa derivada em relação a y1, tá certo? Vezes a derivada de x menos x1, ou seja, eu vou ter d x1, vou botar del x1 de x1 menos x10. Vocês concordam? Né? Isso aqui é igual a del x1 desse negócio aqui. E esse cara aqui é tomando em y igual a x menos x0.
Isso é bastante parecido com as coisas que a gente fez lá no começo do curso, certo? Isso aqui está claro para vocês? Né? É uma derivada. Essa função ela depende de uma variável só, que por acaso é a subtração de outras duas. Quando eu calculo a derivada em relação a x, vai dar esse negócio aqui, vai ser a derivada desse cara em relação ao seu argumento, que eu chamei de y aqui só para ficar mais claro na cabeça de vocês, e a derivada do argumento em relação a variável que eu estou realmente diferenciando, que é x1. E eu obtenho esse negócio aqui, né, que é o que eu tinha antes. Agora veja, o que acontece aqui se eu calcular essa derivada del g del x01. Quanto que dá esse negócio aqui? De g de x menos x0. Quanto é que dá isso aqui, pessoal? Se eu seguir o mesmo raciocínio, vai ser assim, ó. Derivada de g em relação a y1, tá certo? Vezes a derivada, né? Estou aqui tomando y igual a x menos x0, vezes a derivada da interna, que é a derivada desse negócio aqui, que vai ser a derivada desse cara aqui, x0, 1, de x menos x01. Certo? Mas quanto é que é isso aqui? Esse cara é menos 1. Que eu estou derivando em relação a x0, 1. E esse cara aqui é quanto? Estou derivando esse cara aqui em relação a x. Então esse cara aqui é igual a 1. Então esse cara aqui, ó, é igual a 1. E esse cara aqui é igual a menos 1. O que isso está mostrando para a gente? Que del x1 de g de x menos x0 é igual a menos del x01 g de x menos x0. Vocês concordam? Esse é um truque que se usa bastante, tá, pessoal? Porque geralmente você quer tirar a sua derivada que está atuando no núcleo e passar a derivada para cá. Certo? Isso aqui está claro? É só usar a regra da cadeia. Vai ser esse cara aqui é a derivada do argumento em relação a g em relação ao argumento, vezes a derivada do argumento em relação a esse cara aqui, que é 1. E esse cara é a mesma coisa, só que esse cara é menos 1. Por isso que vai dar, né, esse cara igual a esse cara aqui. Por isso que tem esse sinal de menos aqui. Ok? Bom, mas o que isso diz pra gente quando eu volto para cá? Eu posso trocar o sinal aqui e botar um 0 aqui. Na prática é isso que eu posso fazer. Ok? Então vai ficar assim. Igual. Soma de 1 até 3. E escalar essa minha integral. Vai ficar 1 sobre 4π. E aqui vai ficar del x0 e 1 sobre raiz de 2 sigma. E aqui g de x0. E aí eu fecho aqui d3x0. Certo? O que eu ganho com isso, pessoal? A única coisa que eu fiz foi que eu mostrei que eu posso trocar essa derivada parcial em relação a x para uma derivada parcial em relação a x0. Certo? Bom, mas eu ainda tenho que resolver essa integral de alguma forma. Né? Trocou o sinal, trocou a derivada. Bom,
Eu posso fazer por partes agora essa integral. Eu posso integrar esse pedaço em relação a x0 e diferenciar esse cara aqui. Certo? Mas quando eu fizer isso, eu vou ter esse cara vezes esse avaliado nos extremos. Mas lembra, aqui ó, é R3. Esse cara avaliado nos extremos é 0, porque no infinito, sigma vai para infinito, né? 1 sobre sigma vai para 0. Então, se a minha função g for bem comportada, que é isso que eu estava falando para vocês lá no começo, essa integral aqui, essa variação nos limites vai para 0. Então, só o que vai acontecer é que essa derivada vai sair daqui e vai vir para cá, com o sinal de menos. Então, e aí fica como exercício para vocês fazerem isso aqui, os passos que estão faltando, tá? Então, esse cara aqui, i de 1 até 3. Só que olha aqui, derivada em relação a x0, em relação a i, a x0i, escalar com esse cara aqui. Isso aqui é o quê? É integral sobre R3 de 1 sobre raiz de 2 sigma, divergente, eu vou botar um zerinho aqui só para lembrar que esse divergente está derivando em relação a x0, de g de x0 d3x0. Bom, mas antes, quando eu fiz esse primeiro passo da conta aqui, era fácil porque o nosso g era divergente, era o rotacional de g, e, portanto, o divergente dele era 0. Quando a gente fez essa brincadeira e definiu o nosso g' assim, ficou um pouco mais complicado porque tinha um laplaciano aqui no meio. E o laplaciano parecia que estava atrapalhando, porque esse termo anulava com esse, mas esse cara já não ia mais 0 pela razão anterior. Só que o que a gente está mostrando é que esse divergente comuta com essa operação aqui. Certo? Ou seja, divergente da inversa do laplaciano é igual ao laplaciano inverso do divergente. Foi isso que a gente acabou de mostrar aqui, ó. Mas o divergente de g a gente sabe que é 0. Né? Porque o g foi definido como, o g minúsculo, foi definido como rotacional do g maiúsculo. Então esse pedacinho aqui é 0. Ok? Portanto, esse pedaço aqui também é 0. Ok? Bom, então, a gente definiu nosso rotacional do G', de fato, é igual a 0. Ok? Bom, o que a gente pode fazer com isso tudo aqui só para fechar? Deixa eu pegar um giz novo. Ó, uma borracha aqui. Obrigado, professor. Dado um f qualquer, temos f' tal que divergente de f' é igual a 0, certo? E agora que a gente tem esse f', a gente pode pensar nele como nosso G maiúsculo e definimos f duas linhas tal que rotacional de f duas linhas é igual a 0, certo? Então, o nosso f duas linhas vai ser igual a f menos gradiente do laplaciano inverso do f minúsculo, que a gente definiu lá atrás, mais o rotacional de laplaciano inverso de g. Certo? Então vocês vejam que a gente pode sempre fazer essa brincadeira aqui. E a gente tem que o rotacional desse cara, o divergente desse cara é 0. O divergente cara é 0. E o rotacional
E esse cara aqui também é 0. Certo? Bom, o problema é que nosso tempo acabou. Falta a gente só mostrar, então, que o nosso f, duas linhas, ele vai sempre ser 0 em todos os lugares. Esse f aqui é 0. Mas se esse f aqui é 0, basicamente o que eu estou mostrando é que meu f sem linha nenhuma pode ser escrito como gradiente de uma função, mais o rotacional de um outro campo vetorial. Então eu estou sempre mostrando que um campo f pode ser decomposto entre um gradiente e um rotacional. Isso tem a ver com um teorema muito mais profundo, chamado lema de Poincaré, que você pode reexpressar isso aqui como formas diferenciais em qualquer dimensionalidade, qualquer sistema de coordenadas, tá certo? Mas a sua realização aqui em cálculo 2 é essa aqui, tá certo? Que é bastante interessante, mas lembrando que isso aqui não vale enquanto você não especificar os seus limites, seus domínios, para que você tenha esses operadores inversos aqui bem definidos, certo? Bom, é isso, pessoal.